Ei pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Quem acompanha o canal já sabe que eu ando há uns tempos com a Specialized Stumpjumper 2021 e finalmente chegou a hora de fazer o vídeo da Stumpjumper. Já ando há algum tempo com ela, já consegui explorar bem a bicicleta, se bem que não explorei 100% da bicicleta. Esta bicicleta dá muito mais do que aquilo que eu consigo explorar dela, mas a verdade é que foi uma bicicleta que adorei ter, muito divertida, uma bicicleta de trail, uma bicicleta para quem vive junto a uma serra, junto a uma montanha que tem bastantes trilhos para fazer, e então é uma bicicleta que a descer permite muita diversão. Vocês já sabem que os meus vídeos não são aqueles vídeos em que eu vou ler o que está na descrição do catálogo. Vou falar do importante sobre esta bicicleta, que traz algumas novidades relativamente ao modelo anterior, mas não vou aqui, entre aspas, desmontar a bicicleta toda e falar sobre quantos segundos é mais rápida. Primeira coisa que esta bicicleta teve e que me surpreendeu bastante foi esta zona aqui. Para quem já conhece a Specialized sabe que nas bicicletas de suspensão total da Specialized costuma haver aqui um pivô, e é um sistema ao qual eles chamam de FSR. Portanto, existe aqui um pivô chamado de Horstlink, e a Stumpjumper 2021 não tem esse pivô. Surpreendeu-me, sim, porque a Specialized já tinha tirado esse pivô na Specialized da Epic. E quando eles fizeram isso na Epic, eu juro que disse graças a Deus. Não que o sistema funcione mal, mas se queres ter uma bicicleta leve, aquele pivô ali vai sempre acrescentar peso. E então, numa bicicleta de cross country que faz 100 mm de curso, como é o caso da Epic, não sei se faz assim tanta diferença haver aqui um pivô nesta zona. Na Stumpjumper é uma bicicleta já de trail, é uma bicicleta que faz mais milímetros de curso de suspensão, e fiquei surpreendido por a Specialized tirar o Horstlink. A marca diz que o pivô encontra-se nesta zona do carbono, aqui nesta escora superior, pois o carbono aqui tem uma construção que vai permitir esta zona da escora fletir, então existe aqui à mesma uma flexão do carbono. Agora, segundo aquilo que eu senti, se vocês me perguntarem, ok, não tem pivô, não tem Horstlink, sentiste alguma diferença? Pessoal, eu já há algum tempo não tinha uma bicicleta de trail ou de enduro para andar, eu não senti diferença nenhuma. Senti sempre a bicicleta super ativa, isto é um canhão autêntico a descer, é espetacular, mas também o facto de eu estar a dizer que não senti muita diferença tem duas interpretações. A primeira é que realmente ou funciona muito bem a flexão do quadro e o pivô invisível, digamos assim, ou então a outra interpretação é, se não se sente a diferença, porque é que eles não tiraram antes, não é? Bom, na minha opinião temos que louvar o facto da Specialized ter feito isto, porque por vezes as marcas agarram-se muito àquilo que é a sua bandeira e acabam por ter receio de evoluir por causa desse tipo de tecnologias, e a Specialized não teve medo de prescindir de uma coisa que é uma bandeira da marca já há muitos anos, que é o pivô ali, para evoluir. Qual é a evolução aqui? A evolução é que eles conseguiram poupar só nesta zona do quadro, eles conseguiram poupar 55 gramas, porque nós, em vez de termos aqui duas peças de um lado e duas peças do outro, temos uma peça de um lado e uma peça do outro, e assim eles pouparam peso. Além disto, esta Stumpjumper, relativamente ao modelo anterior, que é de 2018, é mais leve, 100 gramas. E 100 gramas de um modelo para o outro pode não parecer muito, mas quando já vamos numa geração tão avançada da bicicleta, em que é sempre a poupar peso, 100 gramas é muito peso. Também, em relação à versão Evo, que basicamente é o quadro da Stumpjumper com amortecedor e suspensão que faz mais milímetros de curso, é quase uma bicicleta de enduro, essa sim tem o Horstlink. E em relação a essa Stumpjumper, esta pesa menos meio quilo, o que também é muito.
Outra novidade é a questão dos tamanhos. A Specialized nesta nova Stump Jumper colocou aqui uma nova filosofia de tamanhos, digamos assim. Os tamanhos agora não são bem o S, o M, o L e o XL que eram. Uma pessoa que seja M ou L pode utilizar um tamanho um pouco abaixo ou um pouco acima, de acordo com a experiência ou com a pilotagem que quer ter. Neste caso, eu normalmente sou um L, estou a andar com uma S4, que seria o equivalente ao meu tamanho, mas se eu quisesse andar com um tamanho S3 ou um tamanho S5, também o poderia fazer de acordo com a experiência de pilotagem, digamos assim, ou que eu quisesse de BTT. Digamos que o S4 é aquele tamanho que vai permitir fazer um pouco de tudo, ter uma bicicleta que seja mais ou menos reativa e que também deixa rápido, mas se eu quisesse fazer trilhos mais longos com maior velocidade e com fazer saltos e fazer verticais assim um pouco maiores, eu poderia optar por um S5, ok, que tem uma geometria um pouco mais adaptada para esse tipo de pilotagem. Ou então, se eu andasse por trilhos muito fechados e quisesse uma bicicleta um pouco mais ágil, eu poderia escolher um tamanho S3, que tem a distância entre eixos um pouco mais curta e ao fim e ao cabo, ao ter a distância entre eixos mais curta, dá mais agilidade e manobrabilidade à bicicleta. Mas ainda assim, mesmo tendo essa filosofia de tamanhos, a bicicleta depois ainda tem aqui nesta zona do pivô e do amortecedor, existe aqui uma peça que se pode trocar de posição e também vai fazer com que a bicicleta altere aqui um pouco a geometria. Ela vai alterar um pouco o ângulo aqui do espigão de selim em meio grau. Ali na caixa de direção também vai ficar com uma abertura diferente de meio grau e também altera a altura do eixo pedaleiro em 7 mm. Tudo isso trocando esta peça aqui que se chama Flip Chip. Depois temos aqui este compartimento que eu já vos mostrei numa outra bicicleta da Specialized que eu testei, mas para os que não viram, é o sistema SWAT, que é um compartimento que nos permite guardar de tudo um pouco. Eu neste momento tenho aqui uma bomba e uma câmara de ar. Depois o sistema SWAT tem também aqui a ferramenta multitool logo incorporada na grade de bidon. E este compartimento é uma chatice. Porquê? Porque a partir do momento em que nós o temos, depois é difícil viver sem ele. E também sempre importante em todas as bicicletas, mas nas bicicletas de montanha mais importante ainda, principalmente de trail, enduro, downhill, por aí fora, são os travões. Neste caso vem equipada com um SRAM Level G2 e eu sou sincero com vocês, pessoal, eu não gostei muito do toque destes travões, além de não gostar do toque esponjoso que tem, também principalmente no travão traseiro. Notei que ao longo do tempo que eu tive, naquelas descidas mais longas em que é preciso pedir mais do travão, o travão não tinha um toque muito certo. Por vezes travava um pouco mais cedo e por vezes travava um pouco mais tarde. Quando eu digo mais cedo e mais tarde, por vezes travava logo no início e por vezes levava um pouco mais a travar. Mas vamos lá ver, os travões nunca me falharam, atenção. Abusei bem nas descidas, com boas velocidades e ela travou sempre que foi necessário. Mas para aquelas pessoas que são um pouco mais sensíveis, digamos assim, e que dão atenção a esta questão do toque dos travões e dão atenção à questão de quando é que o travão trava, ser sempre certinho ali na posição da maneta, etc. O que eu notei foi toque um pouco esponjoso e também alguma variação na altura de travar, principalmente no travão de trás. Questão importante nas bicicletas de suspensão total: amortecedor e suspensão. Neste caso a Stump Jumper tem aqui montado uma Fox 34 e também um amortecedor, um Fox Float com um sistema de duplo pistão que é feito especialmente para esta bicicleta.
tem 3 posições e na posição aberta ele tem ainda a afinação de rebound. Ou seja, entre amortecedor e suspensão, várias afinações para que vocês com o tempo vão andando e vão procurando aquele setup que melhor se adapta a vocês e ao tipo de terreno onde vocês andam. E agora também nestes últimos modelos da Specialized tem-se notado também aqui algumas questões que eu gosto, que é, as bicicletas estão adaptadas à utilização, estão bem pensadas. Por exemplo, temos aqui este protetor de escora, que já vem de série e logo integrado na escora, que além de ser de borracha, tem também estes níveis aqui, cuja intenção é fazer com que a corrente ao bater não faça barulho. Ok? Aquele barulho desagradável do tac, 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 com esta bicicleta não acontece. Depois já vem logo com um guia de corrente também de série, integrado. Mais uma proteção também de borracha aqui na zona do bloco pedaleiro. Neste tipo de bicicletas é sempre bem-vinda porque apanham muita porrada aqui. E depois ainda tem aqui outra questão que é, se vocês repararem, o quadro é carbono brilhante aqui, mas o quadro nesta zona aqui inferior ele é todo com este acabamento mate, o que é muito bom porque isto são bicicletas para andar nos trilhos, com raízes, com pedras, e não vai ficar com aquele aspecto de desgaste do carbono riscado, etc. Portanto, gostei também deste pormenor. E pronto pessoal, neste tipo de bicicletas há muitas afinações e há muitas coisas para falar, mas depois se eu colocar aqui a desmontar, entre aspas, a bicicleta toda, também fica um vídeo muito longo, talvez até já vá ficar muito longo, mas se vocês quiserem saber mais pormenores, vou deixar na descrição do vídeo o link para o artigo escrito, e no artigo escrito coloco todos os pormenores. Se vocês quiserem ver mais em pormenor, vão à descrição do vídeo e cliquem no link do artigo escrito do nosso site. E aí têm todos os pormenores e uma análise mais aprofundada, digamos assim. Ok pessoal? Bom, espero que tenham gostado, como sempre. Subscrevam o canal, pedalem e sejam felizes. Tchau aí! Isto do pedalem e sejam felizes, isso do sejam felizes era naquele programa do Querido Mudei a Casa, não é? Que eles despediam-se a dizer sejam felizes. Sejam felizes, mas agora pareceu-me um pouco igual a esse programa, também não quero estar a copiar. Olha, boas pedaladas. Tchau!